O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal. Oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyoserra, a sua concessionária Toyota na Serra. E SAF, o seu amigo de todas as horas. Em mais uma retrospectiva, você vai conferir as fases de um setor polêmico em 2021. O transporte público e a interminável fase do contrato de concessão. A era Itapemirim, que durou apenas 3 meses. E a nova FAO, que voltou a ser protagonista do transporte da cidade. Hoje é quinta-feira, 23 de dezembro. E dos estúdios TV Zoom, está no ar o Zoom TV Jornal. Olá, muito boa noite para você que está nos acompanhando aqui na TV Zoom. Estamos iniciando mais uma retrospectiva 2021 e hoje eu estou aqui com a minha amiga Isabela Chabolt. Isabela, seja muito bem-vinda aqui. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite para você aí de casa. Bom, e como você já viu aí um adiantamento, né, do que a gente vai falar hoje, a gente vai falar com certeza de um dos temas que mais deu trabalho aqui no Zoom TV Jornal nesse ano de 2021 pra gente, mas que com certeza a população sofreu junto com toda essa saga que foi o transporte público aqui em Nova Friburgo. Exatamente, Isabela. E debaixo de muitos desdobramentos e polêmicas, estamos aí chegando ao fim de 2021 com uma solução um pouco temporária, viu? Porque ela dura até setembro de 2022 e você vai acompanhar tudinho aqui no Zoom TV Jornal com a gente. Só que antes, a gente precisa saber o que aconteceu com o transporte público para acontecer tudo isso que a gente viu aí durante esse ano, de entra Itapemirim, sai Itapemirim e entra Nova FAO de novo. Por isso, a gente fez uma reportagem super especial para você aí de casa conferir o passo a passo de tudo isso. Vamos ver. 23 de setembro de 2018. Você sabe o que aconteceu neste dia? Se não, a gente te conta. O fim do contrato de concessão do transporte público de Nova Friburgo. E sabe também de muitos desdobramentos que levaram a uma crise em 2021, né? E para entendermos como o transporte chegou ao fim de uma grande novela, vamos para o início de 2021. Um impasse entre o governo Johnny Michael e a nova FAO. Primeiro a gente precisa esclarecer que para concessão de qualquer subsídio, antes de qualquer coisa, é necessário fazer um estudo minucioso, aprofundado, que de fato chegue à conclusão de que haja necessidade de um subsídio. Esse é o primeiro ponto a ser considerado. E esse levantamento não pode ser feito exclusivamente pela empresa, mas o poder concedente à prefeitura ela tem que fazer esse levantamento de dados justamente para apresentar uma contraprova. Além disso, a gente precisa ter um caminho legal para essa concessão, não é algo tão simples. Tanto é que o próprio Ministério Público do Rio de Janeiro se manifestou de forma veemente contrário à concessão de subsídios sem a devida cobertura contratual. Em março, alguns acordos tentaram ser efetuados. O Ministério Público quer firmar o TAC e pede que em 90 dias seja elaborado um contrato emergencial, no qual a Prefeitura bate de frente com essa decisão do MP e pede uma modificação de 180 dias, um acréscimo de tempo para que esse documento seja feito, de 180 dias, para que assim haja um estudo técnico, haja a melhor forma de realizar aí esse documento. Após a validação desse contrato emergencial, a Prefeitura, junto com o Ministério Público e a FAO, publicarão assim o edital de concessão do transporte público aqui da nossa cidade. Mas a crise só se agravou. O diretor da empresa, Alexandre Colonese, conversou com a equipe do jornal A Voz da Serra e confessou que se o prazo de 180 dias que a prefeitura solicitou for acatado, a empresa deixará a cidade em 30 dias, deixando o serviço público por conta do governo municipal. Daí então começa um importante capítulo de uma história que não teria prazo para terminar. Em entrevista ao Zoom TV Jornal, o sócio-diretor da nova FAO, Alexandre Colonese, acreditava que nenhuma empresa faria o serviço na cidade. Eu vejo assim com muita dificuldade, eu não consigo ver alguém
querer vir fazer transporte em Nova Friburgo, tá certo? Iniciar esse processo. Se alguém que já está nesse processo, tá certo? Sai daqui totalmente desgastado. Não consigo ver como que alguém vai trazer para cá 125 ônibus, tá certo? Adquirir uma garagem e iniciar um processo. Eu não consigo ver. Mas, na contramão do que acreditava Colonese, a Prefeitura anuncia que iria abrir uma contratação emergencial para uma nova empresa de transporte público. Nós estamos aí com o nosso processo de contratação em caráter emergencial, que a gente vai terminar no prazo anterior a 30 dias, o que significa que nós teremos a contratação de uma empresa, seja a Nova FAO ou qualquer outra empresa do país. E o resultado consolidou que a Nova FAO não seria a empresa, pelo menos naquele momento. Só que, no dia 26 de abril, funcionários da concessionária foram às ruas e reivindicaram uma posição da Prefeitura quanto ao futuro desses trabalhadores, que até então não sabiam o que iam acontecer em meio à novela entre o governo municipal e a Nova FAO. Enquanto travou-se aí uma batalha entre o poder público e a empresa, ninguém, até o momento, conversou conosco, os empregados, a sociedade. Por quê? Se a FAO tiver que deixar realmente o município, não serão só os funcionários prejudicados. A sociedade também, o usuário, que é quem paga pelo serviço, vai acabar sendo prejudicado também. E é isso que nós gostaríamos de saber dele, se existe um plano concreto para que não haja interrupção no serviço por conta da sociedade. Pois é, uma situação muito tensa, né, Isabela, que a gente acompanhou muito de perto durante todo o ano e que se intensificou no dia 29 de abril, quando uma greve foi instaurada aqui em Nova Friburgo pelos rodoviários, né? E Nova Friburgo amanhece sem ônibus nas 82 linhas. E toda essa greve, né, toda essa mobilização por parte dos funcionários, também essa paralisação que afetou toda a população, tinha um motivo, né? O que motivava isso? Era a instabilidade que a empresa tinha aqui na cidade, se a Nova FAO ficava ou não. Quando o prefeito não chegou a um acordo com a empresa, o que aconteceu? A empresa entregou o trabalho de prestador de serviço. Com isso, houve uma revolta superior, porque o prazo é até dia 15 de maio para que a empresa vá embora. Com isso, o que aconteceu? Os empregados, 608 empregados, vão ficar desempregados. A pergunta é, que não cessa de todo, o que nós vamos fazer? Nós vamos receber os nossos direitos? Bem complicado, né? É um assunto que deu muita canseira nessa época, foi de muita instabilidade e não parou por aí, né? Não parou por aí, mas você vai conferir sobre tudo isso que rolou, o que aconteceu depois disso no próximo bloco. O Zoom TV Jornal já volta com mais informações aí do transporte público. Não saia daí. Os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. Doe e ganhe o Natal Solidário do SAF. Concorra a dezenas de prêmios e ajude a várias instituições de caridade. Basta manter o seu plano em dia e doar 1 quilo de alimento. Além da doação arrecadada, o Grupo SAF vai doar mais 1 tonelada. Juntos faremos o Natal mais feliz para muita gente. Associados SAF Pet podem doar ração para os animais abandonados. A marca SAF tem reconhecimento nacional, porque trabalha para você. Confira o regulamento no site. Black November Toyo Serra, mais black do que nunca. Descontos reais e imperdíveis de até 80% em toda a oficina Toyo Serra. Fale conosco.
O Zoom TV Jornal está de volta e hoje a gente está com a retrospectiva que tem o tema do transporte público nesse ano de 2021 aqui em Nova Friburgo. No primeiro bloco você pôde acompanhar um pouco dos desdobramentos, né? Eu brinquei até aqui com o Marcelo que nem parece que foi só um pedacinho, porque é tanta coisa que aconteceu, né, durante esse ano, que deu o que falar e que deu trabalho pra gente. Mas ainda tem muito mais para a gente explicar para a população. Exatamente, Isabela. E agora a gente começa a falar sobre uma era que durou apenas 3 meses aqui em Nova Friburgo, a do Grupo Itapemirim. 28 de maio, sede da Prefeitura de Nova Friburgo. O prefeito Johnny Maicon concede uma entrevista para o Zoom TV Jornal para falar sobre a empresa vencedora da contratação emergencial, o Grupo Itapemirim. A empresa Itapemirim é uma empresa de renome, uma das mais qualificadas do país. Eu não tenho dúvidas que vai prestar um serviço de excelência. Em Nova Friburgo, que o transporte era um caos. Cotidianamente ia para os noticiários, né, uma série de situações em que muitas das vezes deixava o nosso município numa situação de vexame. Eu tenho certeza absoluta que muito em breve Nova Friburgo vai ter um transporte público digno, de qualidade, que vai se tornar uma grande referência e inspiração para outros municípios, por que não dizer para todo o nosso país. Com investimento inicial de mais de 60 milhões de reais, a promessa era que a Itapemirim abaixaria o preço da passagem para R$ 4,15 e receberia um subsídio de R$ 290 mil. Só que debaixo de muita desconfiança pela situação fiscal da empresa, que se encontrava em recuperação judicial. Não há nada que desabone a empresa no sentido de garantia fiscal. Ela tem totais condições de prestar o serviço aqui na nossa cidade. Tanto é que a empresa recentemente conseguiu aí o direito, inclusive, de explorar o serviço de transporte aéreo. Então ela está no processo de renascimento, de reformulação. É o primeiro município do Brasil em que a Itapemirim está investindo no transporte urbano. Após as especulações, o governo Johnny Maicon começa a enfrentar uma fase difícil. Em debate realizado no programa Zoom Painel da TV Zoom, o então secretário de Governo e Casa Civil dá uma declaração polêmica. Agora, com relação ao Grupo Itapemirim, a gente não está lidando com empresa pequena. A gente não está lidando com uma empresa que só tem o segmento de transporte público coletivo. O Paulo falou que várias empresas estão entrando em RJ e recuperação judicial. Verdade, no Rio de Janeiro tem uma penca. Agora, a Itapemirim está saindo de uma recuperação judicial, ela está num movimento totalmente diferente do resto do Brasil. Nova Friburgo, como os próprios representantes da empresa têm falado, será uma vitrine do serviço da Itapemirim. Então, eles não estão vindo aqui para trás de lucro, como sempre procuraram lucro. Se fizer o 0 a 0, tá bom. Pois é, essa declaração foi bem polêmica, né? Na época que o Zoom Painel, o primeiro programa do Zoom Painel foi ao ar. E aí, depois dessa situação, da declaração do secretário e situações recorrentes, o Legislativo, através da vereadora Priscila Pita e do vereador Maicon Queiroz, entraram com um pedido de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a contratação do Grupo Itapemirim. Há indícios de irregularidades, inclusive até de possíveis favorecimentos ilícitos, e vamos investigar tudo isso através dessa CPI. Então, aí o secretário da Casa Civil esteve na Câmara de Vereadores prestando alguns esclarecimentos, só que algum dos esclarecimentos dele ficou meio obscuro. E a gente quer, com essa CPI, levar clareza para a população, mostrar a verdade do que está acontecendo. Se tiver tudo ok, mas se não tiver, a gente vai estar mostrando para vocês, população, o que realmente está acontecendo de fato. Porque vem várias perguntas no ar e a gente fica no escuro. Então, com a CPI, a gente vai poder dar clareza a esses fatos. No dia 7 de julho, a CPI é instaurada na Câmara. A Nova FAOL desiste do serviço, a Itapemirim chega e, após quase 2 meses do anúncio da empresa vencedora, uma declaração. Ontem, ao portal Multiplix, o sócio-diretor da Nova FAOL, Alexandre Colonese, disse que a Itapemirim, nova empresa de transporte de Nova Friburgo, tem a intenção de comprar a Nova FAOL. Segundo Alexandre Colonese, abre aspas, ela se colocou efetivamente com interesse na aquisição, tá certo? Foi colocado para ela as nossas intenções e a gente está aguardando de fato que ela consiga nos dar o que a gente solicitou. E se ela nos der,
a gente vai efetivamente realizar o negócio. Fecha aspas. Além disso, Colonese disse que a razão social da Nova FAO será repassada ao grupo Itapemirim. Sobre a garagem da empresa, que gerou um pouco de polêmica aqui em Nova Friburgo, Colonese informou que a garagem, a sede da Nova FAO, pertence a uma outra empresa. Então, a garagem, por enquanto, ainda não será do grupo Itapemirim, segundo o sócio-diretor da Nova FAO. Lembrando que a Itapemirim tem até a próxima segunda-feira, dia 12, para apresentar a listagem, a relação dos ônibus que irão compor a frota da nova empresa. Marcelo, já dizia aquele ditado popular, é pano pra manga. E olha, não acabou, tá? Essa situação ainda perdurou por um tempo, mas você vai conferir mais no próximo bloco. Não saia daí. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Aqui no Varejão, você ganha tempo para a sua construção, para a sua reforma, desde o projeto até o acabamento. Aqui tem louças modernas e de muita qualidade. Os pisos são lindos, resistentes e de muita variedade. Tudo para pronta entrega. Material para pintura em geral e entrega em toda a região. No Varejão da Construção, você encontra qualidade, prazo e ótimos preços. Varejão da Construção, preço bom. Comece 2022 a bordo do carro mais vendido do mundo. Conheça o Ciclo Toyota e adquira agora mesmo seu 0 km dos sonhos com as melhores condições de financiamento. Corolla com a primeira parcela para depois do carnaval. Seu usado de entrada com até 100% da tabela FIP e mais R$500 de vale combustível. Venha para a Toyo Serra e avalie seu usado como entrada. Agende agora mesmo seu test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Estamos de volta e olha, como a gente está numa retrospectiva, a gente precisa lembrar detalhes que são fundamentais para que a gente chegue no tempo atual. E eu não sei se você se lembra, mas o Grupo Itapemirim, ele não apresentou a relação da listagem de ônibus que era necessária, daquela frota. Isso deu uma polêmica durante muito tempo, essa cobrança, a prefeitura também estava com uma cobrança, porque a empresa alegou o seguinte, que eles haviam assinado o contrato no dia 22 de junho. Então, a partir daí que eles teriam, então, os 60 dias para apresentar essa listagem. Bom, aí 2 meses, 60 dias de 2 meses, dia 22 de setembro. Só que a prefeitura não contava com uma surpresa que viria antes mesmo desse prazo terminar. A Itapemirim pede a anulação do contrato emergencial com o governo municipal. O Grupo Itapemirim entendeu que não valia a pena uma transição tão trabalhosa assim no teor do serviço público prestado aqui no município. Eles falam exatamente isso na nota. Não faz mais sentido a continuidade de um complexo processo de transição, uma vez que a situação de crise que motivou o contrato emergencial já foi superada. Isso é a nota da Itapemirim. Eles dizem que essa decisão deles não promove prejuízo ao governo municipal, à municipalidade, e que não houve nenhuma despesa e custo gerado. O Grupo Itapemirim ainda parabenizou a Prefeitura de Nova Friburgo porque cessou qualquer ameaça de interrupção do transporte coletivo municipal nesse tempo, de transição do contrato e tudo mais. E antes de chegarmos à situação atual do transporte, em entrevista exclusiva ao Zoom TV Jornal, o prefeito comentou sobre a saída da Itapemirim e suas falhas. A falha do Grupo Itapemirim ou foi de ter participado do processo, e ela tendo ciência que talvez não teria condições de assumir o serviço por alguma eventualidade, ou pelo fato dela ter firmado um contrato, e por alguma razão
que eu não sei o porquê, não tenho como afirmar, né, ela tem desistido. Apesar da falha, na época o prefeito comentou que a rescisão do contrato custaria caro. A gente está fazendo o cálculo da multa que nós vamos aplicar de uma forma bem justa, né, e vai chegar a alguns milhões de reais, e além de possíveis outras sanções que a gente não só pode, como nós vamos aplicar em desfavor da empresa. Então, já está sendo muito ruim moralmente em desfavor do Grupo Itapemirim e, evidentemente, haverão as implicações legais, né, que o colocarão numa situação muito desconfortável. Bom, realmente foi um assunto, né, um momento que foi de muita turbulência e de informações que chegavam a todo momento. E como a história é longa, a gente vai continuar mostrando os detalhes dela para você no próximo bloco, então não sai daí. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. Doe e ganhe o Natal Solidário do SAF. Concorra a dezenas de prêmios e ajude a várias instituições de caridade. Basta manter o seu plano em dia e doar 1 quilo de alimento. Além da doação arrecadada, o Grupo SAF vai doar mais 1 tonelada. Juntos faremos o Natal mais feliz para muita gente. Associados SAF Pet podem doar ração para os animais abandonados. A marca SAF tem reconhecimento nacional, porque trabalha para você. Confira o regulamento no site. De volta com a retrospectiva 2021, falando aí sobre o transporte público de Nova Friburgo. Hoje a gente já pôde acompanhar diversas situações, né, Isabela, que já circundaram o transporte público esse ano, desde a desistência da Nova FAOL até a entrada do Grupo Itapemirim, saída do mesmo, e a história continua, né, Isabela? Pois é, porque agora a gente vai falar dela, que por um momento nessa história aí, talvez, para alguns não, se passou como coadjuvante, mas em um determinado momento de 2021 ela volta a ser protagonista do transporte público, que é a Nova FAOL. Porque de uma coisa a gente pode dizer, da Rua Friburguense a Nova FAOL não deixou de circular. 31 de agosto de 2021. Uma história que parecia não ter fim, finalmente começa a ter uma solução. Após a saída do Grupo Itapemirim, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro determinou que o governo municipal firmasse com a Nova FAOL o mesmo contrato firmado com a Itapemirim. Daí, começa uma nova discussão. Em dado momento foi apresentada uma proposta por parte da empresa de um subsídio de R$700 mil, onde nós nos manifestamos de forma imediata, incisiva, dizendo que não havia possibilidade alguma da gente firmar acordo nesses termos, né? E daí a gente chegou então a um entendimento de tarifa ser congelada para R$4,20, subsídio de R$400 mil, e a gente também chegou ao acordo de suspender temporariamente o tributo municipal para garantir o 13º dos colaboradores da empresa Nova FAOL. No fim da entrevista, o prefeito deixou um recado para Nova Friburgo. Tenho certeza absoluta que com o passar do tempo a gente vai alcançar outros níveis e de uma situação vexatória, Nova Friburgo
no que diz respeito ao transporte coletivo municipal, se tornará uma grande referência que vai reverberar os 4 cantos do estado, da região e do nosso país. Sem dúvida, 2021 foi um ano difícil para o setor do transporte. Porém, atualmente, a nova FAOL está sob vigor de um contrato emergencial com a Prefeitura que será válido até o 2º semestre de 2022, quando o contrato de concessão pode ser firmado. Bom, e assim, com promessas para o próximo ano, é que o transporte público, fica aí com uma pausa, pelo menos uma pausa para respirar, né, Isabela? É aquele momento que todo mundo faz um tranquilo. Exatamente. Ou, enquanto esse tempo durar, porque como o Marcelo citou na matéria, essa fase, nesse respiro do contrato de concessão só dura até setembro de 2022. Depois a gente ainda vai ter aí um tempinho para ver o desenrolar dessa história. Bom, e para tudo isso, com certeza, o Zoom TV Jornal estará acompanhando toda essa situação durante o ano de 2022 e com certeza com você aí de casa, não é, Isabela? Com certeza. Nós estaremos aqui ao lado, na companhia de todos os nossos colegas de trabalho, porque por hoje a retrospectiva se encerra com o tema do transporte público, mas amanhã a gente está de volta aqui no Zoom TV Jornal, trazendo mais outras matérias que foram relevantes aí, que movimentaram esse ano de 2021 aqui na cidade. Bom, e assim a gente encerra definitivamente a nossa retrospectiva 2021, falando aí sobre o transporte público de Nova Friburgo. Uma ótima noite para você e não se esqueça, nos acompanhe nas nossas redes sociais. E até amanhã. TV Jornal. Oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyosserra, a sua concessionária Toyota na Serra. E SAF, o seu amigo de todas as horas.